A gente tem uma tendência a achar que a gente enxerga o mundo como ele é. Na verdade, nós não enxergamos o mundo exatamente como ele é. Nós enxergamos o mundo a partir da nossa experiência de vida, a partir da nossa história de aprendizado. Essa história de aprendizado e essas experiências de vida vão formar o que a gente chama de visões de mundo. Como as pessoas têm experiências diferentes, aprendizado diferente, é natural que as pessoas tenham visões de mundo diferentes. Essas visões de mundo influenciam muito em como a gente age, influencia nas expectativas que a gente tem, influencia no nosso papel, no papel que a gente acredita ter nesse planeta. As visões de mundo de profissionais de saúde vão influenciar significativamente as respectivas práticas profissionais. E essas visões de mundo dos profissionais de saúde vão ser formadas a partir da sua graduação, né? Da graduação de cada um, mas também da história de vida de cada profissional de saúde, da história de vida pessoal. E aí o profissional de saúde vai construindo essa visão de mundo. Um filósofo que abordou bastante esse assunto é o Stephen Pepper. O Stephen Pepper falava de 4 visões de mundo diferentes. Eu agrupei elas aqui na nossa lousa. Eu coloquei nessa ordem, mas elas não obedecem uma ordem hierárquica, tá? Eu escolhi colocar as visões de mundo diferentes nessa ordem para a gente poder discuti-las, mas você poderia começar com qualquer uma delas. A minha tarefa aqui vai ser pegar essas visões de mundo e trazer para uma reflexão a respeito das práticas profissionais, né, das práticas de profissionais de saúde. Vamos começar pelo formismo? O formismo envolve a gente acreditar que conhecer algo é nomear esse fenômeno. Isso é muito presente, por exemplo, quando a gente vai estudar anatomia e a gente sabe o nome de cada parte do corpo humano, e aí a gente está conhecendo o corpo humano a partir do nome que aquelas regiões ou aquelas estruturas têm. A gente pode pensar no formismo também em relação ao processo de diagnóstico. Muitas vezes os pacientes nos procuram para que a gente dê um nome para aquilo que eles têm, né? Eles chegam para o médico e falam: doutor, me fala qual o nome da doença que eu tenho, né? E chega num psicólogo, por exemplo, e fala: olha, me dá o nome para essa experiência que eu tenho. Ela é depressão ou ela é ansiedade? Qual é o nome disso que eu estou sentindo? Então o processo de conhecer, muitas vezes ele é realmente igualado ao processo de nomear. Conhecer é igual a nomear. Isso na nossa sociedade é muito presente e nas práticas de profissionais de saúde também é muito presente. É importante a gente dar nome para as coisas, até porque quando a gente vai discutir sobre elas, a gente usa palavras. Dar nome a isso significa poder discutir. A gente aqui, nesse momento, eu estou usando palavras para poder refletir junto com vocês. Então, quando a gente nomeia, essa experiência se chama dor lombar não específica, essa experiência se chama fibromialgia, essa experiência se chama ansiedade. A gente vai nomeando, isso facilita muito o nosso diálogo. Todas essas visões de mundo têm um problema. Vamos começar pelo problema do formismo. O problema é a gente ficar preso na palavra e acreditar que aquela palavra representa a totalidade do fenômeno que se apresenta. Por exemplo, a gente olhar para a fibromialgia como se fosse uma experiência única para todas as pessoas que têm fibromialgia. Se a gente pegar 10 pessoas com diabetes, por exemplo, e olhar de perto mesmo para a experiência de cada uma dessas 10 pessoas, a gente vai ver que essas diabetes são muito diferentes entre si. A experiência que essas pessoas têm vai ser diferente. Então, é bom a gente nomear, isso facilita o diálogo e facilita o nosso conhecimento. Qual o problema? A gente ficar preso na palavra e não entender que, na verdade, aquela mesma palavra representa fenômenos bastante diferentes entre pessoas diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes. A gente vai chegar
A gente já está começando a discussão dos outros, das outras visões de mundo. Vamos um passo além aqui para a nossa discussão e falar da segunda visão de mundo que o Stephen Pepper traz para a gente, que é o mecanicismo. O que é o mecanicismo? Stephen Pepper fala que o mecanicismo é você considerar um fenômeno como se fosse uma engrenagem. A gente olha para as estruturas, né? E a gente olha para o corpo humano, por exemplo, como se fosse uma máquina composta de estruturas, mecanismos, engrenagens. E aí a função do profissional de saúde, segundo o mecanicismo, é identificar qual é a estrutura, qual é a engrenagem que está funcionando mal, né? E aí a gente separa aquela estrutura, aquela engrenagem específica, cura aquela engrenagem específica e aí a pessoa vai poder voltar a funcionar bem. Assim como se a gente pegasse uma máquina, identifica qual é a peça que está funcionando mal, troca a peça, a máquina volta a funcionar. O mecanicismo permitiu uma evolução muito grande na área da saúde, porque a partir do mecanicismo você começa a enxergar o corpo humano como uma máquina e vai subdividindo as partes diferentes, e aí a gente tem hiper especialistas em partes diferentes, né? Então tem uma pessoa que vai ser muito especialista em mão, o outro em pé, o outro em, sei lá, ombro, pescoço e dores de cabeça. E a gente vai tendo os grandes especialistas em áreas cada vez menores do ser humano. Isso foi muito bom porque permitiu um conhecimento muito grande a respeito de pequenas áreas do corpo humano. A gente não conseguiria. Imagina então, uma pessoa que se dedica a vida inteira profissional dela a entender sobre as mãos. Essa pessoa vai ter um conhecimento muito maior do que os generalistas. Não tem como eu, como um psicólogo, chegar perto do conhecimento de um ortopedista que estudou mão a vida inteira. A respeito de mão, ele vai ter um conhecimento infinitamente maior do que o meu. Qual é o problema do mecanicismo? A gente dividir, reducionismo, né? A gente vai dividindo em partes cada vez menores e aí a gente se esquecer que essa parte faz parte de um todo, né? E a gente perder de vista o todo. Então, o problema do mecanicismo é a gente subdividir o corpo humano, encarar o corpo humano como uma máquina. E corpos humanos não são exatamente máquinas. Por exemplo, se a gente for pegar uma máquina de lavar e comparar com um gato, a gente vai ver que é clara a diferença entre um gato e uma máquina de lavar. O Nassim Taleb faz essa comparação, que eu acho curiosa, engraçada, mas é óbvia até, né? De como um gato funciona de uma maneira diferente do que uma máquina de lavar. Imagina um ser humano, então, né? Que é mais complexo porque envolve esse encadeamento de pensamentos, expectativas. Seres humanos não são exatamente máquinas. Eu até brinquei em um vídeo antigo sobre como o corpo humano é uma máquina, mas é uma máquina maravilhosa, fantástica e com mecanismos que fogem muito dos mecanismos que a gente costuma ver em máquinas como máquinas de lavar. Vamos para o próximo? Organicismo. O organicismo é você olhar para o organismo, diferente de olhar para uma máquina. Quando você olha para o organismo, você pode olhar para a história de desenvolvimento daquele organismo. Imagina que a gente pegou uma semente, colocou no chão ali, enterrou, regou, adubou e aquela semente vira uma mudinha e vira uma planta e aí vira uma árvore grande que dá frutos e a gente vai vendo essa história de desenvolvimento daquele ser vivo, desde a sementinha até uma árvore frondosa com vários frutos. A gente acompanhou essa evolução. A gente pode olhar para um ser humano a partir da história de desenvolvimento dele, né? Então, na psicanálise o Freud fala das fases de desenvolvimento, né? A gente tem vários autores que vão falando de fases de desenvolvimento. Essa é uma visão possível sobre o ser humano, você acompanhar a história de desenvolvimento daquele ser.
Alguns autores, como o Abraham Maslow, por exemplo, falam de um desenvolvimento que tem uma direção, né? O Maslow fala da autorrealização, que é o processo da gente se tornar propriamente quem a gente é, né? É um processo da gente se desenvolver. Aí tem algumas metáforas possíveis nesse processo de autorrealização, como um processo de amadurecimento, né? Uma metáfora como um amadurecimento de uma fruta que vai ficando madura, né? Então, existe essa visão organicista, fala que existe uma direção nesse desenvolvimento, né? Qual o problema disso? É a gente encarar que existe um jeito certo de se desenvolver, como se fosse uma única direção possível. Os seres humanos têm que se desenvolver dessa maneira, e aí a gente se fecha nisso. Um outro problema é a gente olhar muito para a história querendo explicar por que a pessoa é assim, né? Ah, ela é assim porque ela viveu tais coisas, e aconteceu isso e isso e isso nessa vida, e por isso ela é assim. Quando a gente fala isso, de repente a gente está esquecendo que a gente também é um mecanismo, a gente também tem uma estrutura biológica, a gente tem uma história genética também. E não é só a história de vida, mas a gente tem uma história da espécie, por exemplo. Tem certas características dos nossos corpos que se referem a uma história nossa como espécie. Existe uma história nossa em relação à evolução das espécies diferentes no planeta Terra, né? Então, quando a gente olha um ser se desenvolvendo e como se tivesse uma direção possível, se a gente ficar preso nessa metáfora aqui, a gente não olha para o aqui e agora, para o que está acontecendo nesse momento. E isso quem faz é a visão de mundo do contextualismo. O contextualismo, ao contrário dessa visão mais da história de desenvolvimento, o contextualismo envolve entender o que está acontecendo nesse momento com aquele ser específico, nesse fenômeno especificamente, e o seu contexto. Então, quando a gente fala de analisar o contexto, a gente está falando de repente, por exemplo, o sujeito chegou com uma doença, ele chegou com diabetes no consultório. Como é que esse diabetes se dá, né? E aí a gente pode olhar para como se dá nesse corpo, como se dá nessa pessoa que tem relação com outras pessoas, como é que essa pessoa está no trabalho, como ela está em relação ao estresse, o dia a dia. A gente pode ter um olhar mais macro e falar assim, como se dá essa experiência na sociedade atual. Então imagina que uma pessoa chegou com burnout, e aí você vai olhar esse burnout e falar, nossa, essa é uma condição muito presente na nossa sociedade. Tem autores que falam que a gente vive na sociedade do cansaço, né? Uma cobrança muito grande por performance, e a gente se cobra muito, né? Trabalho, estuda, tem que saber de tudo, tem que acompanhar tudo, e isso gera um certo cansaço, e esse cansaço no nível extremo pode chegar a um burnout. Eu falei de burnout no começo desse projeto aqui, faz mais de um ano que eu falei sobre burnout. Mas para você entender que, na verdade, a gente pode olhar para o mesmo fenômeno burnout, por exemplo, a partir do contexto em que ele ocorre, o contexto pessoal, contexto comunitário, né, o bairro, a cidade, a rua em que essa pessoa mora, a família em que ela está, e o contexto geral da nossa sociedade. A gente pode olhar o burnout a partir da história de desenvolvimento dessa pessoa. Como é que se deu o desenvolvimento dela? Como foi a infância? Como foi a relação com os pais, né? A gente pode olhar para os mecanismos envolvidos no burnout, né? Como é o corpo? Quais são os hormônios que influenciam, né? Quais são os neurotransmissores que estão envolvidos na experiência de burnout? A gente pode olhar a partir do formismo. Burnout é um nome, né? O que esse nome significa? Quais são os fenômenos que estão apoiados sobre esse nome, burnout, né? Quais são os critérios para a gente poder dar esse nome, burnout? Entende que a gente olhou o mesmo fenômeno agora a partir desses 4 pontos de vista. Qual é o certo? Qual o ponto de vista certo? Nenhum deles. E todos eles, na verdade, né? O problema é a gente ficar preso em um. Mas então a gente tem que fazer uma mistura desses?
Não necessariamente, porque é bom a gente ter um ponto de partida. Eu, por exemplo, eu costumo ter um ponto de partida contextualista. Eu costumo olhar para o aqui e agora, para os contextos envolvidos. Então, por exemplo, no burnout, como é que se dá esse burnout aqui e agora? Como é que está o trabalho dessa pessoa? Como é que ela está? Quais são as relações que ela tem? Né? Como é que está a nossa sociedade em relação a isso? Esse é o meu ponto de partida. E a partir disso, eu vou olhando também a respeito, a partir de outros pontos de vista. Pontos de vista. É uma escolha. Não tem certo, não tem errado. Se eu estou olhando o fenômeno a partir daqui, eu vou ter uma visão. Mas se eu me deslocar e olhar aqui, a minha visão vai ser diferente. Não significa que uma está certa e outra está errado. Qual é a visão que me ajuda mais? Eu posso achar, essa é a visão que mais me ajuda. Ou posso falar, essa visão aqui me ajuda mais. Eu consigo enxergar melhor o que eu preciso enxergar para atuar. Então, minha dica, tenha um ponto de partida, de escolha, a partir de que visão de mundo você vai partir. Conheça as outras visões de mundo. Eu falei de 4. Conheça as outras 3. Entenda como é enxergar esse fenômeno a partir daqui. Como é enxergar daqui. Aí a gente consegue ter uma visão mais ampla, a partir dessa escolha e a partir do diálogo com outras visões de mundo. Comenta aqui abaixo qual é a visão de mundo que determina o seu ponto de partida e comenta também se você tem feito esse exercício de olhar o mesmo fenômeno a partir de pontos de vista diferentes. E compartilha comigo essa experiência, eu vou querer saber sobre a experiência de vocês. E a gente se vê num próximo vídeo discutindo mais sobre aspectos psicológicos, sociais e corpo humano e a atuação de profissionais de saúde em relação a esses fenômenos. Um abraço.